Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos lá, né? Deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba, que está rolando no São Paulo hoje, rolou ontem já, e isso é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é importante pra caramba, até pra contextualizar o momento atual do São Paulo. Ontem, o Zubeldia estava suspenso, então ele não foi pro jogo do Bahia, ele não estava com o time no campo, certo? Ali o time estava comandado por Max Cobreiras, que é um cara que nunca conseguiu, acho que um ponto talvez. Um ponto em mata-mata não é ponto, né? Quando é Copa do Brasil. Acho que ele nunca teve um ponto, ele nunca teve uma vitória na vida dele. E ele estava lá como técnico interino do São Paulo. Ele era o técnico interino do São Paulo. É o cara que quando o Bahia estava ganhando o jogo, ele tirou o Cedric e colocou o Ferrarese, lembra? Ele tirou ali o Wendel, coloca o Luca, tira o Cedric e bota o Ferrarese. Ou seja, já era pra ter entrado com o Luca. Ele coloca no segundo tempo, depois do Wendel entregar a rapadura atrás lá que não subiu com o William José. E o Cedric Soares, uma aberração do futebol. Uma aberração que o São Paulo deveria ter mantido o contrato com ele até o fim do ano. O São Paulo foi estender o contrato, o cara não consegue parar em pé. Um jogador assim horroroso. E quando troca, você pode trocar. Colocasse o Henrique Carmo, coloca o Lucas Ferreira para lateral, você precisa ganhar. Essa que é a verdade. E o Zubeldia não estava em campo para isso. Deixou o Cobreiras lá. Zubeldia não estava em campo. Agora, vamos piorar a situação? O Júlio Casares, ele também não estava. Porque ele tava lá na Champions. Ele tá falando com o Marinax aí, tá trocando documentos, diz que até o fim do ano deve aparecer alguma coisa com o Marinax. Inclusive o Marinax, ele sempre aparece no São Paulo quando perde pro Mirassol. Tava totalmente frio o assunto. Frio. Aí perdeu pro Mirassol. Opa, tô trocando documentos. Marinax tá perto. E agora perde pro Bahia, onde o Júlio Casares estava. Ele tava lá com o Marinax. Ele tava lá procurando uma parceria pra ajudar o São Paulo. Tava lá na Europa, com o filho dele, nada contra, hein? Se é meu pai que tá aqui, eu também vou. Ou se eu vou lá ver Champions League, toma uma aguinha de coco, não sei se tava frio, calor, né? Amarra o burro na sombra, come alguma coisinha na Europa lá, fica curtindo a Europa, sabe? Eu ia pra 10 países se eu puder, lógico, por que não? Mas a verdade é que eu não tô trabalhando na frente do São Paulo, fazendo um dos piores anos da história do São Paulo. Fazendo o ano que o São Paulo deve ser rebaixado. Que se tem o... vamos colocar aqui, tá o Muricy como técnico, tá o Tite, que eu odeio também o trabalho, tudo, não gosto do Tite, mas tá o Tite na frente do comando técnico de São Paulo, é uma coisa, o presidente viajar. Agora, tá o Zubeldia, e tá suspenso. É um técnico que não ganhou nada na vida dele, nada. Ganhou a Sul-Americana aí, 18 anos, e acabou aqui no São Paulo, caiu de paraquedas no São Paulo. Era um paraquedas, um OVNI misterioso, vindo do além. Caiu no São Paulo e tá lá como técnico faz mais de um ano já, um ano e pouco já. E aí, o Júlio Casares se vê no direito de abandonar o barco, o Titanic afundando já, e vai pra Europa, vamos ver Champions League, tá bom pra caramba. E depois, o que ele tava fazendo lá? Tava conversando com o Evangelos Marinax, beleza. Sabe o Belmonte, o diretor de futebol do seu time aí? Ele tá de férias. Quando que é melhor pra tirar as férias, Belmonte? Me fala aqui. É quando o São Paulo tá disputando, agora acabou de classificar pra Copa do Brasil oitavas, Libertadores oitava e tá indo pro Z4 no Brasileirão, pode ir na próxima rodada? Ou seria melhor você dirigir as suas férias aí pra quando... parasse o futebol pra esse super mundial aí, o São Paulo ficasse parado? Eu tô perguntando com muita sinceridade, porque assim, eu entendo que o trabalho do Belmonte não é dentro do campo. O negócio dele é montar o time, pagar finanças, coisa e tal. Ele não precisa realmente estar lá no campo agora. Não precisaria, se ele não tivesse deixado um técnico totalmente duvidoso e questionável no comando do São Paulo. Você deixa um cara absolutamente questionável, duvidoso, que não tem história pra estar no São Paulo e tira férias quando tiver o incêndio pegando. Tira férias. E o outro lá, o presidente, nós perdemos pro Mirassol. Sabia que nós perdemos pro Mirassol? Nós não podemos perder pro Bahia fora, porque nós não ganhamos do Sport em casa e perdemos de vareio pro Mirassol. Não adianta vir falar que a derrota pro Mirassol foi normal cambal que foi normal. Foi uma derrota vexatória. Foi uma derrota humilhante.
Então qualquer derrota agora fora de casa que poderia se justificar, não pode mais. E agora o panorama geral, vamos olhar de uma maneira macro, né? Uma maneira... Não indo pro detalhe não, vamos ver de uma maneira macro, gigante. Aí olhar de cima, que eu tô vendo de cima. Eu falo, peraí, São Paulo. Você já não ganhou do Sport, tomou um vareio de bola do Mirassol. Óbvio que você ia perder pro Bahia fora. Óbvio que você deve perder pro Vasco, pro Flamengo fora. Óbvio que você deve perder pro Red Bull fora. Óbvio que contra o Vasco em casa é um empate no máximo. Se ganhar é sorte. Sorte se ganhar. Normalmente é pra empatar com o Vasco em casa. E onde vai chegar esse time aí? O buraco que esse time vai chegar, ele não é um buraco ilusório. Qual seria o buraco? Vamos calcular. Não, o buraco chama Série B. E o buraco da Série B que o São Paulo vai chegar com esse técnico, com esse diretor de futebol, com esse presidente, o buraco chama Série B, mas é um buraco que ele vai pegar a patrocinadora baba aí de 1 bilhão, o cara vai embora. Vocês acham que Evangelos Marinax, que tá trocando documentos pra fechar lá pro fim do ano, palavras do Casares, tá? Não são minhas. Palavras do Casares lá pro Antônio Tabet, última entrevista, falou, não, estamos trocando documentos, a coisa tá avançando. E quando fecha? Ah, deve fechar lá pro fim do ano. Você acha que o São Paulo, se tiver rebaixado em novembro, vai fechar com algum Marinax? Calculando que o Marinax seria uma boa coisa pro São Paulo. Você acha que fecha? O cara vai olhar o São Paulo e falar, peraí, eu vou colocar 600 milhões na mão do Belmonte, do Casares, do Chapecó e Nelsinho. O que significa Chapecó e Nelsinho pra você? O que é isso? Você sabe o que significa Chapecó e Nelsinho? Ninguém sabe, né? Nem eu, também não sei o que significa Chapecó e Nelsinho. Você tem o time de futebol. Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, Arboleda, Rafael. É o time. O técnico é esse comédia aí, do Zubeldia. O diretor de futebol que contratou o técnico é o Belmonte, que contratou o Muricy e o Milton Cruz, que estão ali de enfeite também. Serve pra nada. O que é Chapecó e Nelsinho? É isso que o Baby tá cobrando lá agora. Que acho que tem que cobrar mesmo, tá? Acho que tem que cobrar e tem que demitir todo mundo, esses caras aí. O Júlio Casares, se ele tem um pouco de decência ainda, como São Paulino, se ele quer realmente o bem do São Paulo, a decência que eu digo é essa, é de querer o bem do São Paulo de verdade, ele tem que trocar esse Belmonte agora. Mas a demissão do São Paulo não pode ser do Belmonte. Ela tem que ser do Belmonte, do Nelsinho e Chapecó, independente do que isso significa, eu não sei o que é Nelsinho e Chapecó. Demita Rui Costa, demita Muricy Ramalho e Milton Cruz. Demita Zubeldia e a comissão técnica inteira. Demita o preparador físico do São Paulo, que eu não sei nem quem é, nem se é bom. Mas não pode ter 40 caras machucados, 50, 100 mil. Também não sei se ele mandou tirar o Lucas e o Zubeldia falou, não, vou usar. Mandou tirar o Caleri e o Zubeldia, não, vou usar. Não sei a verdade. Não sei. Eu sei que não tem no cabimento um time igual o São Paulo. Tem caras machucados como o Oscar, que é veterano. Caras como o Lucas Moura e o Caleri, que tem a idade mediana ali. E cara como o Ferreirinha, que é novo pra caramba e tá machucado. Não dá pra todo mundo tá machucado e isso ser normal. Tá o Juan Tressode machucado. E o Arboleda e o Alan Franco vieram de contusão. Não tem mais explicação, né? O Cedric tá em controle de carga direto, mas o Igor Vinícius também tá machucado. Pablo Maia, não vou nem falar nada sobre o que fizeram com esse coitado aí desse moleque. O que é a carreira dele, pra onde foi parar o físico dele. Então tem que trocar com muita coisa lá dentro. Falando de preparação física como leigo, não sei. Mas tá errado, né? Eu enxergo que tem outros times por aí que não tem 40 caras machucados. Isso a gente enxerga. Né? Com o olho pelado, olho nu aqui, ó. Você olha pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Botafogo, você não vê todo o seu ataque machucado. Todo mundo já machucado, todo mundo. Exceto o goleiro, todo mundo passou pro DM já. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então tem que ter mudança, tá? A primeira mudança, obviamente, é demitir o Belmonte. E a segunda, que tem que ser 30 segundos depois. Se eu sou o Júlio Casares, eu demito o Belmonte vai pros quintos dos infernos, tá demitido. Assim que eu ia demitir esse cara, porque esse cara é arrogante, ele é pedante, ele é... Nossa. Mas depois do Belmonte,
Eu não ia nem... Sabe aquela câmera direta, que não tem corte, do Inhárrito? Vai indo, passa linhas, já começa a filmar o Júlio Casares andando. Esse era o meu sonho, era filmar isso. Demite o Belmonte, na sala dele, pega o Júlio Casares, começa a andar, vai até o campo, o Zubeldia tá demitido. Sabe, sem corte, sem demora, andando, não para nem pra tomar água. Era isso que deveria fazer. Milton Cruz e Muricy a mesma coisa. Esse aí, o Muricy com mais respeito, lógico. Esse tem que ser demitido com respeito. Mas não dá pra ficar lá, o Muricy elogiando o Zubeldia. E nós aqui, tá bom, né? Ô, Muricy, elogia o Zubeldia aí, da hora. Bacana. Porra, se o Muricy tá elogiando o Zubeldia, então o Muricy tem que ser demitido. Porque o São Paulo vai ser rebaixado. Quando o Muricy falou um dia, eu e o Rogério Ceni vamos embora daqui. Palavras do Muricy. Nós vamos rebaixar o São Paulo, porque ele reclamava a falta de elenco. O Júlio Casares chegou e falou, vamos te dar elenco sim. E aí o Muricy ficou e ficou pra sempre. Só que, Muricy, você vai rebaixar o São Paulo. Indiretamente vai rebaixar o São Paulo. Indiretamente, você não vai ganhar do Mirassol. Eu sei que a culpa é do Zubeldia nesse caso. Não vai ganhar do Mirassol. Não vai ganhar do Sport, do Ceará, do Fortaleza. Não vai ganhar do Bahia. E não vai ganhar do Vasco. Não vai ganhar do Flamengo. Não vai ganhar do Red Bull. Não vai ganhar nada. Você não vai ganhar. Você vai rebaixar o São Paulo. Vai custar caro. Então, se ontem, com o Rogério Ceni ia embora, porque você ia rebaixar o São Paulo, você não podia fazer isso por ser tão ídolo, por que agora pode? Por que você vai passar o pano? Por que você não pega o boné e fala, tô indo embora, enquanto esse técnico fala, vou embora por causa do Zubeldia? Porque o Belmonte já tá brincando com a nossa cara. Por que você não vai embora? Merece a demissão, sim. O rebaixamento é realidade, sim. Ontem, o Zubeldia, o Belmonte está de férias, né? O Júlio Casares está na Europa e o Zubeldia não estava em campo. Então, ontem o Max Cubreira, acho que é esse nome dele aí, ele colocou o Luca pra jogar. A situação desse rapaz, que joga pra caramba esse moleque. Aliás, o Lucas Ferreira, que tava em baixa, ontem jogou muito bem, viu? Eu tô olhando, cada movimento. Luciano jogou muito bem ontem. Vinha mal pra caramba, deu a volta por cima, tá jogando muito bem o Luciano. O Lucas Ferreira jogou muita bola ontem. Por detalhe não fez gol. Puxou a bola, caiu pra cima dos marcadores. Teve um combate 1-1 contra aquele Jean Lucas que é forte pra caramba. Um zagueiro na cobertura, um lateral na cobertura. Cédric é um poço de incompetência, uma inutilidade total. Então o Lucas Ferreira fica isolado contra Luciano Juba, contra Jean Lucas, que volta marcando, contra o zagueiro que corre pra caramba e o moleque sozinho, nesse time incompetente, desse inútil, desse Zubeldia, esse Max Cubreiras, esses inúteis de Zubeldia e Max Cubreiras. O Lucas Ferreira nem tomou conhecimento e caiu pra cima dos caras o jogo inteiro. Nota 10, moleques. Pouca gente falou isso e ninguém vai falar mesmo. Ninguém vai falar de você não, Lucas Ferreira. Eu vou, porque você fez dribles pra cima dos caras, sofreu pênalti. Se tem alguma chance de ter gol, empate ontem, é por causa do Lucas Ferreira que sofreu pênalti. Mandrake, mas pênalti. Cortou dois caras e chutou da paulada, que o goleiro ia se martelar todo ali, pegou no zagueiro. Mas você não mudou sua atitude. Jogou igual homem, jogou pra caramba, parabéns sim. Luciano jogou bem também. E esse Luca aí, quando entrou, é um 2-1 pro Bahia, 2-0, sei lá que hora que ele entrou. Assim, a função dele, com o Enzo Dias já esgotado, que jogou de ponta. O Wendel tem que jogar. Aí coloca o Wendel, em vez de você pôr o Wendel na frente, põe o Wendel atrás. Porque aí se ele erra, ele entrega a rapadura. O que aconteceu? Ele errou e entregou a rapadura. Ele errou duas, uma não foi gol. Não é por culpa dele. Ele errou, tentou entregar, o Arboleda se desdobrando, um gigante, um colosso da zaga, o Arboleda, livrou a cara do Wendel e do Cédric o jogo inteiro. O Arboleda ontem jogou por 3 caras. Pelo Cédric e pelo Wendel, livrando a cara desses caras. Um colosso monumental da zaga. E foi ajudando o Wendel. Até que o Wendel errou, no cruzamento não sobe, tá travado no chão, aí o William José faz o gol e tal. O Enzo, que tá se desdobrando como ponta, tem que voltar pra lateral. Já volta morto. Tanto que ele fez pênalti contra o Mirassol, fez pênalti agora contra o Bahia, volta morto. E aí coloca o Luca, a vaca já foi pro brejo, já tomou no botão já, aí bota o Luca. Aí qual que é o papel do Luca? O que o Luca tem que fazer? Ele tem que fazer o que o Pelé fazia, o Messi, o Garrincha.
É mais do que o Ribéry fazia. Mais que o Robin, ele tem que driblar 4 do Bahia. 4. E ele, lógico que ele não vai conseguir. Lógico que ele não vai conseguir. Mas a função dele na hora que ele entra, faltando os 10 minutos pra acabar o jogo, com o Bahia já ganhando. E poderia ser goleada, hein? O Luca tá de parabéns também. Então Lucas Ferreira representaram sim. Representaram sim. Até o Luciano também achei que representou sim. O Rafael. Vocês perceberam que eu falei que o Rafael é um titã. É um titã do gol. É absurdo. Todo jogo era pro São Paulo ser goleado. Se não é o Rafael. É um absurdo que esse cara pega. O cara é um abençoado. A Arboleda. É colossal que joga. É estratosférico, é gigantesco. É um monstro, melhor zagueiro. Vai entrar no patamar do Lugano logo logo. Logo logo, já tá no patamar de André Dias, de Miranda, não sei, Miranda também era outro monstro, mas eu acho que o Arboleda tá no patamar do Miranda se bobear, no São Paulo, não na carreira. No São Paulo, tá no patamar do Miranda já. É todo jogo sendo o salvador da pátria, todo jogo o Arboleda é o melhor em campo. É ele e o Rafael. Sabino também não errou nada, ele jogou bem pra caramba também, sempre, né? Ele tem um futebol normal, mas é um futebol ok. Ninguém tá passando do Sabino nada e tá bem. Os laterais comprometeram, entregaram a rapadura e São Paulo perdeu por culpa do Cedric, do Wendel e do técnico que monta desse jeito aí. Pablo Maia tá mal pra caramba, lógico que tá mal. Bobadilha não brilhou em nada. Agora de resto, o Luciano, o Lucas Ferreira, o próprio Riano, eu achei que jogou mal em nada ali. Se fosse o Caleri ia ser pior. Se fosse o André Silva ia ser pior. Então é um time que lhe falta comando técnico, falta treino, falta tudo. Não é time, percebe? É um catado que se um dia o Lucas Moura detonar, ganha. Se um dia o Luciano detonar, ganha. Se um dia o Ferreirinha detonar, ganha. Mas tem que depender de alguém detonar lá. Não tem trabalho de coletivo. Não tem coletivo. Não tem nada. É um trabalho dos piores da história do São Paulo, que vai levar o São Paulo ao rebaixamento. Vai levar o São Paulo a ser rebaixado. Mas o Belmonte não tá lá, ele tá de férias. O Casares não tá lá, ele tá na Europa. E o Zubeldia não tá lá. Porque ele tá suspenso. Porque em vez dele treinar o time, ao invés dele treinar melhor o time, ele está dando chilique contra a arbitragem e ficando vários e vários jogos fora. Ao invés desse comédia, desse espetáculo de circo aí, que é o Zubeldia, é um espetáculo circense. Ao invés desse circense, desse cara do circo, estar no São Paulo comandando e treinando o time, melhorando o time, colocando o Luciano pertinho do gol, porque ali ele mete gol mesmo. Ele está suspenso porque ele fica dando chilique com arbitragem. Um abraço, até a próxima. Valeu!